Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e esse vídeo está sendo gravado para os alunos de 8º ano da MF Viscaíno, de Campo Limpo Paulista. Eu gostaria primeiramente de tranquilizar os alunos, porque eu sei que tinha turma que estava um pouco mais adiantada que a outra, e teve alunos que não conseguiram apresentar o trabalho e que estão me devendo também trabalhos escritos. Não tem problema, fiquem tranquilos, assim que a gente voltar da quarentena, a gente vai conversar caso a caso e ver como que a gente vai resolver isso, tá bom? Por hora, toda semana eu vou enviar um vídeo, né? Eu vou postar aqui no canal, né, do YouTube e vou enviar também uma atividade, um guia de estudo para vocês fazerem. E aí, na atividade dessa semana, eu passei uma leitura para vocês fazerem sobre 2 movimentos separatistas, né? A Chechênia e o País Basco. Depois vocês vão assistir um debate bem bacana sobre movimentos separatistas no contexto mundial e também aqui no Brasil. E depois algumas questões que eu passei para vocês responderem. E aí todas as atividades que eu vou pedir para vocês responderem no caderno de vocês, tá bom? O caderno de vocês que vai ser avaliado depois. Outra coisa que eu ia falar também, esse formato à distância é novo para vocês, é novo para os pais de vocês, mas é novo também para a gente, né? Para nós professores. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vão lá na página do Facebook, marca lá, né? Coloca o nome, a disciplina, a dúvida, e aí a gente vai conversando. A gente vê se a gente responde diretamente ou se no próximo vídeo a gente tira as dúvidas que surgirem, tá bom? A gente vai conversando. Qual que era a ideia? Após a apresentação, né, dos seminários, a gente ia fechar, né, a matéria, ia conversar sobre cada movimento separatista e, ao final, entrar na questão indígena. Então, a gente vai dar prosseguimento, né, na matéria e fazer isso agora, né? Vamos começar a fazer à distância mesmo por enquanto. Tá bom? Então, eu vou colocar, a gente vai começar a falar sobre a Chechênia. Eu vou colocar aqui para vocês na tela o mapa. Esse é o território, né, da Chechênia. Antes, né, o que vale para todos os movimentos separatistas. Eu quero resgatar um pouquinho, né, lá no início que a gente estava conversando, sobre a relação existente entre Estado, território e nação. Um Estado, né, para ser forte, ele tem que ter um território bem delimitado e ele tem que ter uma nação minimamente coesa. Ou seja, ele tem que ter uma nação que tenha um sentimento de pertencer, né, àquela comunidade, aqueles costumes, aquela cultura e se identificar com aquele Estado. Quanto mais divergências tiver, né, quanto mais conflitos, sejam religiosos, culturais, econômicos, quanto mais conflitos existir, mais fácil, né, vai ser de alimentar, né, divergências para eles. Quanto mais divergências existirem, mais fácil será alimentar, né, esse tipo de sentimento, esse tipo de movimento que quer, né, no fundo, criar o próprio Estado, né, ser independente daquele Estado que ele não se vê identificado. Tá bom? Então, o que acontece na Chechênia? A Chechênia é uma região localizada no sudeste da Rússia e trata-se de um território muito estratégico, por isso que é muito difícil entrar num acordo, porque ali passam importantes oleodutos e gasodutos e abriga reservas de petróleo e de gás natural. Então, vejam, a questão econômica ela é o principal critério desse conflito. E é o que acontece também em outros movimentos separatistas. Só que, às vezes, esse fator econômico ele fica escondido, né? Fica no pano de fundo do conflito. Por quê? Porque lá a religião também gera tensão. A religião predominante na Rússia é cristã e seguida do islamismo. Né? O islamismo é ali a segunda religião na Rússia, né? A primeira é cristã e a segunda é o islamismo. E a região da Chechênia, a maioria é islâmica. Então, esse fator religioso gera, sim, a tensão, mas a gente nunca pode esquecer do principal fator, que ele é econômico. Em 1991, o que acontece? Após a queda da União Soviética, várias nações declaram sua independência, o que foi o caso da Chechênia. Só que, apenas em 1994, o presidente russo envia tropas para reaver esse território.
Então, eles ficam um tempo considerável, né, como uma nação independente, e apenas em 94, né, que inicia-se, né, a tentativa de retomada desse território, só que fracassa. E aí, a partir de então, né, os conflitos eles têm se intensificado na região, e por enquanto não há novas tentativas de acordo. Essa é a Chechênia, né, é o território da Chechênia. Aqui é uma manifestação, né, que eles estavam fazendo na principal praça, né, do principal local, né, da centralidade da Chechênia. E já o País Basco, ele acontece também, deixa eu colocar aqui selecionar o mapa para vocês. Aqui é um conflito na Chechênia também, né, edificações aí quase ao chão, né, foram bombardeados. Por quê? Porque aí acontece, né, nesses movimentos separatistas, né, no caso da Chechênia, bastante ataques terroristas, então vários civis, né, são mortos. E não há acordo por enquanto, porque é muito difícil, porque é um território complicado de você dividir, porque tem um peso econômico muito grande. No caso do País Basco, o que acontece? Ele está localizado entre a Espanha e a França, e 90% do território fica na Espanha e 10% na França. Por isso que o conflito maior é com a Espanha. Os bascos eles são uma minoria nacional, eles possuem uma cultura própria e por isso eles buscam criar um Estado próprio. Esse movimento separatista criou o ETA, que na língua local, né, significa País Basco e Liberdade. Eles criaram, né, esse ETA em 1959, e ele realiza atentados, né, atentados terroristas para pressionar os governos tanto da Espanha quanto da França, né, mas principalmente da Espanha. Após diversos conflitos, em 2006 parecia, né, que ia chegar ali num acordo. Os líderes do ETA anunciaram que o fim da atuação terrorista do movimento. Só que durou pouco, né? Um ano depois, logo em 2007, o ETA voltou atrás e já ocorreram vários novos atentados na Espanha. Ó, aqui uma manifestação, né, pela liberdade, né, do País Basco, né, o movimento ETA. E aqui uma manifestação contrária, né, acusando eles de assassinato, né, porque eles realizam, né, atentados terroristas. E por enquanto eles também, né, até o momento eles não têm aí um caminhar, né, para um acordo diplomático, né? Não, é muito difícil nesse caso, quando envolve, né, atentados terroristas, porque como que um Estado, né, vai dialogar com terroristas? É uma situação bastante tensa e que tanto na Chechênia quanto no País Basco, por enquanto, não há solução, né? Não há possibilidade de acordo por enquanto. O que vocês vão fazer então? Eu deixei aí um texto, né, para vocês lerem. Então, leiam o texto, assistam o debate e só depois, né, respondam as questões e tirem as dúvidas. Vão lá no Facebook e coloquem as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Eu vou ficar acompanhando, né, a página do Facebook. Se vocês quiserem que eu passe também meu e-mail, eu coloco lá no Facebook, eu coloco o meu e-mail, a gente vai conversando diretamente, talvez fique mais fácil. Então, até a próxima aula, né? Fiquem todos bem e até a próxima. Beijo a todos.